Bem, um detalhe importante, né, que para fechar aqui os detalhes desse gráfico, né, é exatamente o que acontece, né, nesse ponto aqui, né, que é exatamente um, né, ou seja, quando ômega f sobre ômega n é igual a 1, né, ômega f igual a ômega n. Então, essa situação, a gente vê que tanto pelo lado positivo a curva vai para infinito, quanto pelo lado negativo, né, ela na realidade, ela vem de menos infinito, certo? Então, isso quer dizer que nesse ponto, o valor da função, dessa função é, x, né, sobre f0 sobre k, né, que é o x sobre o delta zero, né, a relação entre a amplitude da resposta dinâmica, da resposta forçada, em relação a em relação à deformação estática, ou seja, a excitação sem frequência, é quando essa função vai assumir o valor infinito ou menos infinito. Então, essa situação, fisicamente, é uma situação em que a amplitude, né, a amplitude vai para infinito. Ou seja, o sistema ele vai tender a assumir uma resposta infinita, gigantesca. Né? Então, isso caracteriza a situação chamada ressonância. Né? Ressonância. Né? Então, a ressonância exatamente quando a amplitude do sistema, né, excitado numa frequência que coincide com a frequência natural dele, né, é como se ele, entre aspas, gostasse daquela frequência e aí, consequentemente, ele começasse realmente a vibrar com amplitudes gigantescas. Né? Então, por isso que quando a gente fala, fulano entrou em ressonância com fulano, ou o sistema está em ressonância, isso significa que existe uma afinidade. Existe uma afinidade, né, em que numa relação pessoal a gente usa esse termo ressonância, isso quer dizer que numa conversa houve uma ressonância porque houve uma concordância, né, forte entre entre duas pessoas ou entre N pessoas em relação a um determinado tema. E no sistema físico é isso, aí ele está sendo perturbado, excitado por uma excitação cuja frequência coincide com a sua frequência natural. Né? Então, uma coisa importante, né, do ponto de vista prático, e que acontece no nosso dia a dia, é quando a gente está no carro, a gente está no ônibus, ou a gente está em uma sala, né, em que uma janela começa a vibrar, né, começa a fazer barulho. Né? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquela janela, né, ou aquele vidro, ou aquela porta, ou aquela parede, se ela começa a vibrar de uma forma meio fora do normal, é porque existe uma fonte de vibração externa cuja frequência, a frequência dessa vibração, está perturbando aquele corpo, aquele item, numa frequência de ressonância dele, uma frequência natural dele, e colocando ele numa condição de ressonância. Ou seja, ele começa a ter uma vibração alta, e se no caso de uma janela, por exemplo, o que vai acontecer? Se houver uma folga, né, nos apoios da janela, vai ter um espaço suficiente para ela começar a bater dentro da folga, né, porque ela está vibrando, está sendo forçada a vibrar na frequência que coincide com uma das suas ressonâncias. Quando eu falo uma das suas ressonâncias, porque na verdade a gente está trabalhando, né, com um sistema de um grau de liberdade que eles possuem uma ressonância. Mas quando a gente vai para situações reais, os sistemas têm N graus de liberdade. Então eles têm diversas ressonâncias. Tá? Bem, então, seguindo aqui, né, o nosso, o nosso, a nossa resposta, né, x de t, ela então, ela vai, a resposta completa, x de t, ela vai ter uma parte relativa à solução homogênea, né, e uma parte relativa à solução particular, né, que tá indicado aqui. Certo? Então, isso aqui é a expressão completa da solução, a expressão toda, né, da resposta completa do sistema. Tá? Então, o quanto cada parcela, cada uma dessas três parcelas, essa e essa, vai participar, depende, né? A gente repara aqui que no caso da parcela, essa primeira parcela, né, essa parcela cosseno, ela depende
exatamente dessa condição inicial, né, de deslocamento. Essa daqui já depende da condição inicial de velocidade. E essa aqui depende da frequência, né, basicamente da frequência e da amplitude da força. Da razão das frequências e amplitude da força. Tá? Então, com isso, a gente pode dizer aqui, né, que nós temos três situações distintas em função da razão das frequências. A primeira é aquela que a frequência, né, isso tem a ver também com esse gráfico aqui, né? Então, quando a frequência da estação é menor do que 1, né, quando ela é menor do que 1, né, ou seja, desculpa aqui, quando a razão das frequências é menor, porque aqui é a razão das frequências, né? Não é que a frequência da estação seja menor que 1. Aqui é o gráfico da razão das frequências, do R. Então, quando essa razão de frequências ela for menor que 1, né? Ou seja, ela estiver entre 0 e 1, como está aqui, né? É o primeiro pedaço do gráfico, é a primeira região, né, daquele gráfico lá, né? A gente tem, isso aqui, né? Aqui 1 e aí e isso aqui. Então, nessa primeira região aqui, né, a gente tem essa situação aqui, né? A gente tem aqui o caso 1. Então, o que acontece? A solução particular, né, ela é x cosseno ômega ft, né, onde x é igual a delta 0 menos 1 menos r ao quadrado. Então, a gente tem isso é representado aqui, né? Ou seja, a frequência isso aqui é a força, né? Aqui a força e aqui a resposta. Então, a gente diz que o sistema ele está em fase, né, com a excitação. A resposta está em fase com a excitação, né? Você pode ter aqui, reparem que aqui a gente tem amplitudes diferentes, né? Aqui o gráfico está indicando amplitudes diferentes. É porque uma coisa é a amplitude em metros, né, em unidade de comprimento da resposta. Outra coisa é a amplitude em newtons da força. Mas a frequência, o que é importante aqui, os máximos são atingidos no mesmo instante, né? Então, existe 0 graus de defasagem entre força e resposta. No segunda situação, é quando ela maior, né? Quando a frequência da excitação é maior do que a frequência natural. Então, o R, né, ele está entre 1 e infinito, a razão das frequências, né? Ele é maior que 1, que igual a 1 é o terceiro caso, que é a ressonância, e é menor que infinito, né? Então, o que acontece aqui nessa situação? Que é essa região aqui, né? Essa região aqui. Existe uma inversão aqui, né? Então, o que acontece é que a resposta particular ela é negativa, ou seja, ela é menos x cosseno ômega ft, né? Então, existe agora, então o gráfico, os gráficos eles vão tomar essa forma aqui, né? Ou seja, aqui a força e aqui a resposta, né? Então, existe 180 graus de defasagem, ó, o pico negativo, o pico positivo, o pico positivo, o pico negativo. Então, nós temos 180 graus de defasagem entre a força e a resposta. Situação é essa chamada de oposição de fase, né? Uma oposição completa de fase. 180 graus um do outro. E a terceira situação é justamente a ressonância. A ressonância, quando a frequência coincide com a frequência natural. Então, aí o que acontece? O R é igual a 1. Então, nesse caso, a resposta vai ficar de que forma? Bom, aí a gente tem essa expressão aqui, né? Essa expressão, ela vem lá da expressão completa, né? Dessa daqui, né? Dessa daqui. Mas, o que acontece aqui? A gente repara que tem esse cara aqui, ó. O R está aqui embaixo. Então, se o R está aqui embaixo e é igual a 1, então qual é a expectativa? Que isso aqui vai para zero. Então, essa parcela aqui vai para infinito, né? Como essa aqui também. Então, tudo vai para infinito, né? Mas não é bem assim, né? Não é simplesmente dizer que vai para infinito. Aí, quando a gente olha aqui, a gente vê que a expressão é levemente diferente. Então, quer dizer, levemente não, ela é razoavelmente diferente, né? A gente tem cosseno, seno e seno, diferente de lá, que tem cosseno, seno e cosseno. E aquela expressão, né, que é o delta zero sobre 1 menos r ao quadrado, ela sumiu daqui, tá? Então, mas quando a gente olha essa expressão, a gente vê que ela está, na verdade, indicando a história do deslocamento no tempo. Então, não é simplesmente dizer que vai para o infinito, que é igual ao infinito. Não, ela vai para infinito, né? Ela vai para infinito.
mas ela vai para o infinito de forma gradativa, como está mostrando, aqui esse gráfico. Né? Ela não vai para o infinito de uma vez. Né? Ela não dá um pulo para o infinito. Então, essa curva que está aqui, ela é representada, né? Ela é representada por essa equação. Né? E a gente vê nessa equação uma coisa bem interessante, que é esse t aqui. Né? Então, na verdade, esse termo aqui, ele não faz o x de t crescer. Esse termo aqui também não faz o x de t crescer, ele faz o x de t oscilar. Agora, esse termo aqui todo, ele além de fazer o x de t oscilar com o seno, o seno está multiplicado pelo tempo. Então, na medida que o tempo cresce, a amplitude do seno, que é tudo isso aqui, né, essa amplitude ela é uma função do tempo, é uma função linear do tempo. Né? É como se delta zero ômega n ao quadrado é uma constante. Né? Então, seria uma constante vezes o tempo vezes o seno de ômega nt. Então, isso aqui não é constante, isso aqui é uma reta. Certo? É uma reta, é o seno, a amplitude do seno crescendo linearmente, acompanhando uma reta crescente, que é justamente o que está aqui. Ó. Essa retinha aqui. Ó. Aí, como é uma função oscilante, o que vai acontecer? A amplitude, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, vai acompanhar, o crescimento dela vai acompanhar essa reta. Tá? Agora, vem a pergunta, como esta expressão é obtida? Tá? Então, como essa expressão é obtida, basicamente a gente parte da equação completa, né, da resposta completa, e começa a desenvolver. Né? Mas o pulo do gato aqui é o seguinte, é isso aqui, ó, R tendendo para 1, né, R igual a 1, x de t tende para infinito. Então a gente vai ter que aplicar uma análise por limite de x de t quando o ômega f tende a ômega n, né, dos termos da equação que contém o R. Né, quais são os termos da equação que contém o R? Esse aqui e esse aqui. Né? Então, a gente vai aplicar aqui o processo de limite, que é exatamente isso aqui, né? O limite é apenas desses dois termos, porque esse daqui não vai influir, né? Quando ômega f tende para ômega n. Então, a gente vai aplicar o processo de limite aqui, né? O x0, ele é retirado, né? Ele é retirado porque ele não é influenciado pela razão R, né? Por ômega f sobre ômega n. Então, o que a gente vê aqui é que a gente tem esse cosseno aqui, que é o cosseno ômega f, que é a parte positiva, e esse cosseno aqui, que é essa parte negativa aqui, tá? Que vem para cá. Né? Isso dividido pelo denominador. Tá? Então, é o limite desse pedaço da x de t, né, quando ômega f tende para ômega n. Por quê? Por esse pedaço. Porque só esses dois termos que formam esse pedaço contêm o r. Tá? Então, quando a gente faz isso aqui, obviamente que a gente vai tender ômega f tendendo para ômega n, a gente vai ter zero em cima, né? Porque ômega f vai ser ômega n, e ômega n, cosseno ômega nt menos cosseno ômega nt dá zero, e aqui embaixo vai dar 1 menos 1, 0. Então a gente vai ter limite zero sobre zero, uma indeterminação, a gente aplica L'Hopital, né, lá no cálculo, né, e aí desenvolve isso daqui e a gente chega nessa expressão aqui, né, que é exatamente o que aparece, né, que eu ressaltei lá do t, é onde aparece o t, né, e que aparece lá na expressão. Então, e esses dois termos, eles voltam porque eles dependem das condições iniciais apenas, eles não dependem, né, que é isso aqui, né, que é isso aqui multiplicado por isso, e isso aqui que voltou. Então ele vai entrar aqui e vai entrar aqui junto com isso aqui. Então o x de t ele passa a ter esse comportamento, ou seja, é esse termo aqui que vai gerar esse comportamento da função tendendo para infinito gradativamente. Tá? Então isso é muito importante a gente ter essa capacidade de entender como que a matemática, né, e esse assunto limite, como ele é importante, porque às vezes surgem essas situações que você não pode simplesmente dizer que de uma hora para outra, que instantaneamente o deslocamento vai para o infinito. Tá? Então essas passagens assim
essas passagens por essas situações físicas que exigem a aplicação do limite, são interessantes para mostrar a utilidade do limite, né, do conceito de limite. Bem, então assim, aqui a gente tem um resumo, né, um resumo dos três casos. O primeiro caso, frequência da força menor que a frequência natural, né? Então a frequência da força menor que a frequência natural, ela vai gerar, ela vai gerar essa, ela vai obedecer essa expressão aqui, né? Reparem que aqui, ó, eu voltei com C1 e C2, que é aquela expressão geral. Então, porque aqui é conveniente usar essa expressão. O C1 e o C2 vão ser calculados, como a gente viu antes, né? Como está aqui atrás, né? Essa aqui é a expressão completa. Desculpa, essa aqui. Essa aqui é a expressão completa. Mas eu não estou... Mas isso aqui é o C1, né? E isso aqui é o C2. Então, eu não estou preocupado em usar C1 e C2 aqui. Eu escrevi uma expressão grande aqui. Eu boto C1 e C2 aqui de novo, só para ressaltar o quê? Que eu tenho aqui uma coisa muito interessante. A frequência da força é menor que a frequência natural. Então, como é que vai ficar a cara do gráfico dessa expressão aqui, né? Essa outra expressão aqui é a mesma coisa, só que escrita daquele jeito que a gente aprendeu lá atrás, a resposta natural, essa parcela aqui, escrita somente com cosseno e com ângulo de fase. Então é a mesma coisa, tá certo? E o A e o ângulo de fase estão aqui, né, só para lembrar da gente o que eles são. Mas o mais importante aqui é o seguinte, que essa curva que está aqui, ela é associada a essa expressão. Então a gente vê o seguinte, se a frequência da força é menor que a frequência da natural, então a gente vai ter, que tipo de resposta a gente vai ter? A gente vai ter a força, o sistema respondendo de uma forma oscilante, mas o quê? Com essa curva lenta aqui, né, que é a parte relativa à frequência da força, e ele vai estar, na verdade, quer dizer, eu desenho aqui uma linha cheia, mas na verdade não é uma linha cheia, tá? É uma linha tracejada, só para acompanhar essa, essa oscilação da frequência mais alta. Então, o sistema, na verdade, ele vai responder, né? Ele vai responder com essa oscilação aqui, ó. Ele vai ficar oscilando dessa forma em torno dessa frequência mais baixa. Então, ele não vai oscilar assim, né, em torno do zero, e nem vai oscilar assim. Ele vai oscilar ele vai oscilar assim, né? Está bem mal desenhado aqui, mas é exatamente o que está aqui. Então ele vai ter uma oscilaçãozinha que vai acontecer de forma rápida em torno. Oscilaçãozinha essa rápida que vai oscilar segundo uma frequência mais baixa. Tá? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é com a frequência da força maior que a frequência natural. Então, com a frequência da força maior que a frequência natural, a gente vai ter a mesma equação, a mesma coisa, só que agora o que vai acontecer? Essa frequência é maior do que essa daqui. Né? Essa e essa. Então, o que vai acontecer? Como vai ser a oscilação? A oscilação ela vai ser assim. Ó. Então, o sistema ele vai vibrar assim, né, em torno do zero, né, agora ele está vibrando em torno do zero, né, simetricamente em torno do zero, mas a amplitude tem, tem um balanço aqui. Né? Então aqui nesses gráficos estão indicados, né, por exemplo, nesse aqui, a alta frequência é por causa da força, então a amplitude da alta frequência é em função aqui do coeficiente do cosseno da força, né? Então, que é essa amplitudezinha aqui, né? Enquanto que o outro, né, a outra amplitude, ela é devida a C1 e C2, tá? Beleza. Então, e o terceiro caso é quando as frequências são iguais, que foi o que a gente já viu lá aí agora há pouco, né? Que é o gráfico crescente, né? De forma gradual em torno do tempo, tá? Então, essa é a análise do, do, dos três casos, né, de vibração. Quando a frequência da força é menor que a frequência natural, quando a frequência da força é maior que a frequência natural e quando a frequência da força é igual à frequência natural. Tá? Do ponto de vista analítico, né, do ponto de vista das expressões e do ponto de vista do gráfico dessas expressões, que é bastante importante ser compreendido.